Fala, sucesso! Bom te encontrar, mais um episódio, mais uma vez juntos, trocar aquela ideia, aprender bastante. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero te lembrar da importância de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no canal, ative as notificações para saber de tudo que acontece. Olha, o nome desse podcast cabe muito bem com o nosso convidado, porque ele trata de sucesso, ele convive com pessoas de sucesso e ele próprio é um sucesso também. Especialista em gestão, marketing e vendas, Ravel Nava. Bem-vindo, sucesso! Mas com essa apresentação e esse nível, né, de apresentador, esse bate-papo aqui, realmente ele tem que ser muito bom, porque você já começou em altíssima performance. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite também, né, e parabéns pela iniciativa, porque muito mais do que o programa, isso aqui é uma fonte de conhecimento, né? Então a gente pode, várias pessoas podem ouvir daqui e extrair muito aprendizado. Ó, não podia ser diferente essa apresentação. Eu tava dando uma olhada aqui, o material que eu recebi. Empresário, casado, pai de 2 filhos. Mas olha que legal. Mentor de pequenas e médias empresas, construiu do zero a sua agência de publicidade que ultrapassou a marca de 2.000 clientes atendidos. É muita gente, é muita empresa. A 2Ls Comunicação, beleza? 14 anos de experiência no mercado publicitário e no mundo dos negócios. Olha só isso aqui. Geriu nos últimos anos mais de 40 milhões de investimentos de mídia, e reuniu empresários, empreendedores, gente que faz acontecer, trazendo conhecimento e também ensinando, trazendo mentoria para essa galera, para eles aprenderem a empreender, porque nem sempre o cara que é bem-sucedido é um empreendedor, né? É interessante isso, né? Tem uma diferença, né? Eu digo que existe o empresidiário, que é o cara que ele acha que é empresário, mas ele está preso na operação. Ele é o melhor funcionário da empresa dele, né? Só que esse aí não tem o direito ao futebol e o banho de sol, né? Não pode. Na verdade, ele está preso no operacional da empresa, surtando, mas isso tem um limite, né? E existe verdadeiramente o empresário, que é o cara que está na cadeira que ele deveria estar, gerindo o negócio dele, dando as diretrizes da empresa, focando na expansão, focando na estratégia. E existe sim uma trilha para isso, né? E você ensina isso para esses empreendedores, para quem tem esse interesse, para quem precisa desse direcionamento, dessa mentoria. Eu digo o seguinte, Arthur, no Brasil a gente não sai, eu ia falar do segundo grau, mas a gente não sai nem da faculdade formado como empresários ou gestores ou empreendedor. A quantidade de médico que sai, ele sai sabendo operar. Mas se ele montar uma clínica, ele não sabe contratar a secretária. Então deveria ser ensinado antes mesmo da faculdade, na escola, já como que você vai gerir dali para frente, primeiro, as suas emoções. Porque quando eu comecei a estudar muito sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, os principais pilares que fazem uma empresa ficar grande ou ela ficar pequena o resto da vida, né? A gente começa a entrar em assuntos que cara, como que eu contrato, como que eu formo um time, como que eu construo cultura, como que eu monto uma máquina de vendas, como que eu implemento indicadores, OKRs, por aí em diante. Só que anterior a tudo isso, existem as emoções. E empreender, inicialmente para mim, não tem nada mais importante do que você aprender sobre você se conhecer. Porque nessa jornada empreendedora, a coisa que não te contam é que você vai ter que lidar todos os dias com as suas emoções e com de outras pessoas. E quando eu falo de outras pessoas, eu falo sobre 2 pessoas específicas, que são os seus clientes externos, que é quem te contrata, e os seus clientes internos, que é a tua equipe. Então, essa gestão da emoção fala que você vai ter que lidar com o que outras pessoas trazem para você e você tem que condensar aquilo e devolver, né? Aquilo que as pessoas vão fazer com você, talvez você não tenha tanto controle, mas aquilo que você faz com aquilo que elas fazem com você é o que você domina. Então, o empresário brasileiro, ele começa de forma empírica, né? Ele começa ali como comerciante, né? E está muito em voga essa história do empreender, né? E eu falo que empreender, na verdade, é o ato de você fazer algo que ganha performance, que transforma a vida de alguém. Você pode ser uma dona de casa e empreender dentro de casa, né? Isso é empreender, né? Empreender novas ideias, empreender novas metodologias, né? Não simplesmente a abertura do CNPJ. Mas a abertura do CNPJ, vamos dizer assim, eu falo que a gente não aprendeu o básico. Então quando você abre a sua empresa, você vai no contador. Só que aí o contador pergunta, você acha que é melhor o simples, lucro presumido, lucro real? Você fala, Isso deveria ser ensinado lá na faculdade, né? Então a gente não sabe disso. Aí você pega, beleza, abriu o seu CNPJ, o contador te deu orientação, você vai no banco, você vai abrir uma conta para receber agora como pessoa jurídica. Chegou no banco, o gerente fala, CNPJ novo, mas eu vou te dar aqui um cheque especial de 20 mil e um cartão de crédito de 20 mil para você. Aí você fala, tô rico.
Mal abri a empresa, já estou com 20 mil na conta e um cartão de 20 mil. Ou Poderoso. seja, você não sabe nem fazer a gestão do caixa. Então, eu falo que a faculdade do empresário no Brasil se chama quebrar e abrir CNPJ. É duro. Né? Se você não vem de uma família de empreendedores e que realmente conheceram o sucesso de empreender, você já nasce com vícios. E o ser humano, ele aprende por cópia, né? Então, seu filho vai fazer aquilo que está vendo você fazer. Né? A gente se espelha em quem está mais perto. Então, se o teu pai foi um empresário desorganizado, a probabilidade que você arque com essa empresa desorganizada também seja o seu modelo de gestão. Tanto que lá atrás eu ouvi dizer o seguinte: quem paga imposto no Brasil é pobre e burro. O primeiro contador que eu tive, ele falou isso para mim, eu tomei um susto. E se eu não tivesse saído dessa bolha, eu teria acreditado nisso. Estaria ali pensando da mesma forma. Porque, na verdade, uma empresa ela tem que ter o imposto calculado sobre a margem dela para que ela pague o imposto, suas demais contribuições e dê lucro. Então, o projeto do Infusão 4.0, né, da nossa empresa, que é a BRL Group, que é uma escola para empresários, justamente me deu, sempre tive isso muito forte no meu DNA, porque eu construí uma plataforma de ensino para empresário que eu queria que eu tivesse passado por ela 10 anos atrás, que eu teria economizado tempo, alguns milhões de reais, e com certeza eu estaria em outro patamar. Mas a Bíblia diz que existe um tempo certo para todas as coisas aqui embaixo do céu, né? Então, a gente tá sabendo por que isso está acontecendo agora, né? Quando foi criado isso, eu falei, cara, eu preciso de um curso que, na verdade, ele seja prático e aplicável. Por quê? Como um cara muito curioso, e a publicidade, ela exigiu isso dos publicitários nos últimos anos, devido ao crescimento digital, eu tive que fazer várias atualizações. E muito mais do que publicitário, eu entendi que eu era empresário, que é o grande erro das agências. Porque geralmente são pessoas muito criativas, mas que quando crescem não são empresários. Como médico, né? E nessa história eu vi vários cursos. Então, eu vi curso de tudo que é jeito que você imaginar. E eu olhava, achava lindo. E eu saía de lá com uma coisa: motivação. Só que a motivação, a neurociência prova pra gente que ela com 7 dias ela já cai mais de 80%. Ou seja, eu tinha motivação, mas na hora de aplicar, eu não conseguia aplicar. Porque o conteúdo não era tão prático. Então era lindo ver aqueles PPTs, aqueles gráficos, aqueles playbooks todos, framework. Mas quando eu voltava na segunda-feira para a empresa, era boleto chegando, não era funcionário que pedia para sair, era cliente xingando, eu voltava para onde? Para a máquina operacional. Então nada mais foi do que o seguinte, cara, a gente precisa criar algo que seja realmente aplicável no dia a dia do empresário. Sem muito blá 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 e sem querer vender o processo de Harvard para o pequeno e médio empresário, né? Que é esse cara que faz a máquina girar no Brasil. 85% das vagas de emprego é SMB, né? PME, pequeno e médio negócio. Então a gente tinha que trazer para eles uma metodologia. E graças a Deus, né? Há 2 anos atrás a gente começou esse projeto. Então no dia 27 de fevereiro a gente fez a primeira turma do Infusão 4.0. E agora, né? Nós estamos gravando esse podcast dia 7 de março, né, de 2023. Nós já estamos indo para a turma de número 15. Caramba! E ao total passaram pelas nossas imersões 2.700 empresários. E a gente fala que o maior case de sucesso que a gente tem não são somente as minhas empresas ou a dos meus sócios. Né? O case que a gente tem de sucesso é a nossa própria empresa. Porque do primeiro ano para o segundo ano, a gente cresceu 232%. Eita! Então assim, a gente já fatura hoje tem empresas de 20, 30 anos que não fatura. Então o primeiro ano a gente já faturou alguns milhões e o segundo ano a gente cresceu 232%. E a gente está indo para um quadro de quase 50 pessoas no time hoje. Então exponencial mesmo. É porque esse tipo de negócio, ele é um negócio que ele não cresce 5% ao mês. Ele cresce 30, 40, uma vez que você acerte a mão. A gente se vê como uma startup, tá? Então a gente entende que nós somos uma edtech. Então, quando eu falo a cultura de startup, não só porque a gente vende tecnologia também, né? Nós temos cursos presenciais e temos alguns cursos que também estão online, mas porque a gente fala que existe uma cultura, né? Então a cultura do nosso time é essa cultura mais pujante, ela é muito rápida, né? Charles Darwin falava isso, que não vence aquele que estuda mais, qualquer coisa do tipo, vence aquele que se adapta mais rápido. Então a qualidade que eu acredito que a gente tem no nosso time hoje é essa vontade de crescer e de se adaptar muito rápido. Então quem a gente era há 1 ano atrás, a gente olha hoje, mudou completamente. Né? Hoje, mais cedo, eu estava com 2 lideranças minhas. A gente estava com o nosso líder de pessoas, que é o Natan, e a gente estava com o nosso gerente de marketing, que é o Sérgio. E a gente foi falando justamente para eles, gente, a gente não pode esquecer de uma coisa. A cultura do nosso negócio é assim, ó. Quem estava com a gente e trouxe a gente até aqui,
talvez não vão ser as mesmas pessoas que vão levar a gente. Quem te levou até Lusiânia talvez não é a mesma pessoa que vai te levar para Paris. Então, se o time não tem a cultura de crescer junto, essa galera vai ter que sair. E a gente vai ter que buscar gente que está nesse novo ritmo, né? Então, a gente tem essa cultura pujante. Então, tudo que a gente faz dentro do nosso negócio, hoje se tornou uma referência para o mercado. Então, hoje a gente tem um dos programas que a gente tem, que é de High Ticket, que é o nosso Mastermind, que é um clube de empresários, que inclusive nós fomos para Dubai com esse grupo, né? Um dos projetos é ir para Dubai. A gente está indo agora em maio, pelo 2º ano consecutivo. Nós fomos com 34 empresários e agora nós vamos com 50 empresários para Dubai. Tem um programa todo montado lá para eles, né? Entre educação, experiência, um network absurdo. Eu falo muito que a gente precisa respeitar os pilares que são os nossos principais valores para que a empresa continue a ser crescente. Quais são os nossos valores? Competência, comprometimento, transparência, lealdade e educação. Porque se eu sou uma empresa de educação para fora, eu tenho que começar educando quem? Quem está dentro. Então, casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço. Então, o que a gente mostra para esses empresários que a gente mentora, que hoje são 74 empresários, junto a esses 74, eles faturam, o faturamento deles, eles faturam 4,8 bilhões de reais. Eu tenho gente de 6 estados hoje, né? E é um presente para Brasília. Porque Brasília é muito conhecida pelo funcionalismo público, pela política, por uma série de outras coisas. E por que não pelo empreendedorismo? Porque nós temos aqui empresários fantásticos. Nós temos case aqui absurdo, né? O próprio Paulo Otávio, né? Doutora Janete do Seibin, a gente olha para a família Brasal, a gente tem, enfim... Tem referências nacionais, né? Total. Né? E por que não a gente transformar Brasília nessa capital do empreendedorismo? Então hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro dentro das nossas imersões. Eu falo muito, tá, Arthur? Então eu vou devolver a bola para você, porque tu me fez uma simples pergunta, eu tô aqui já dando uma novela completa. Então, resumidamente, essa primeira parte, eu acredito que existe uma vantagem muito grande de fazer acontecer, né? E o empreendedor, quando ele perde essa vontade, a empresa começa a quebrar. Ela pode ter já 1000 colaboradores, mas quando ali a liderança, ela perde esse brilho no olho, a empresa começa a morrer. E o brilho no olho, às vezes, ele é perdido não porque o negócio está indo mal, mas ele é perdido pelo cansaço, pela falta de sabedoria de dar o próximo passo. Quem é a próxima pessoa que você tem que contratar? E nos dias atuais, o empresário que ele se acha muito esperto, ele tem que vigiar. Porque as posições dentro da empresa estão mudando muito rápido. E hoje ele contratava um gerente de logística. Hoje talvez não é o gerente de logística mais. Hoje ele talvez tenha que ter um cara de CS, um Customer Success. Mas quem é esse cara? Hoje ele pensa no gerente de logística como um cara que era bom de manusear daqui para lá, de fazer rota, de fazer aquilo. Hoje ele precisa talvez trazer um engenheiro de dados. E se ele não sabe contratar esse cara, ele está contratando um cara que ele tem uma Ferrari na mão e esse cara aperta a Ferrari a 10 por hora. Sendo que, na verdade, ele tinha que ter um engenheiro de dados, dando como exemplo, que esse cara aperta a Ferrari a 200 por hora. Vai extrair o melhor ali da Ferrari. E nessa velocidade que o mercado está de transformação, se ele não tiver o piloto certo no carro certo, já era. Ele vai ser atropelado. Então, nos anos 90, as empresas que chegaram a ser unicórnios, né, que são as famosas Big Techs aí, que viram empresas que têm um valor de mercado mais de 1 bi, né? Elas levavam 20 anos para ser construídas. Hoje, as últimas que apareceram, elas demoraram 5 anos. Ou seja, antes eram 20, agora são 5. Então, se você pega esse corte, você vê o tanto que está veloz. E não é a história da Carol Shin, não. Então, se você não se atualiza, você vai ser atropelado muito antes do que você imagina. Essa é a maior dor do empresário? Ele, de repente, não saber qual é o próximo passo? Ou qual é a maior dor dos empresários que são mentorados por você, se a gente juntar aí todas as turmas que você já tiver? Legal. Eu acredito que a maior dor, as maiores dores, né? Eu sei elas de cor salteado, porque a gente tem essas objeções para poder fazer a quebra. A grande maioria desse empresariado, ele está preso no operacional e ele não consegue sair da cadeira do operacional. Então, o que falta para ele é gestão. Quando eu falo de gestão, eu vou falar de liderança. Então, ele não consegue transmitir para os liderados dele aquilo que está com ele. E talvez ele tenha uma crença que ninguém faça tão bem aquilo que ele faz. E, na verdade, é uma mentira. Porque o papel de um bom gestor é contratar gente melhor do que ele. Então, hoje, muita gente pergunta, o que você faz o dia inteiro? Eu falo, o dia inteiro eu fico conversando com gente. Meu papel é minerar gente boa, talentosa, para botar na operação para ela crescer. Porque a empresa, quando ela tem gente competente, o ritmo é outro. Então, é passagem de bastão. Ele não consegue formar liderança. Então, formar liderança é a primeira dor. Ele reclama, cara, se eu saio da empresa, a empresa para de funcionar. Sendo que, na verdade, seria,
A empresa ela funciona comigo, semigo e independente de migo, né? Ela tem que funcionar. Quando você vai olhar as grandes empresas que foram compradas, um dos principais pontos que esses fundos de investimento ou uma grande empresa que compra, ela olha, é a importância do fundador na operação. Se esse cara tem uma importância muito grande, o preço dela começa a ficar para baixo. Porque fala, se esse cara morrer, Já era. já era. Né? Então, a gente não faz esse plano. Então, a principal dor, eu posso afirmar para você, que é liderança, formação de liderança. Que ela vem acompanhada de uma outra dor muito forte, que se fala muito pouco. Ou quando se fala, todo mundo diz que tem, mas na verdade não sabe como fazer isso, que é cultura. Uhum. Porque uma empresa, quando ela tem uma cultura muito forte, ela tem o quê? Ela tem uma gestão invisível. A cultura nada mais é do que o teu líder invisível. Quando você não está, a empresa não para de funcionar, porque tem uma cultura. A cultura da entrega, a cultura Da qualidade. da qualidade. Então você tem que implementar. Então, liderança, a falta de cultura dentro da empresa, que ela, na verdade, acaba destruindo várias coisas da empresa. Vendas, porque a empresa vendeu até aqui, mas e daqui para frente? Eu digo o seguinte, né? Fazer o teu primeiro milhão é muito difícil. Do primeiro para o segundo milhão, já não é não é o mesmo esforço, é menos. Uhum. Do 2 para o 10, talvez o esforço seja menor. Mas o que tem que fazer é diferente. Não é fazer 10 vezes o milhão. Não é isso. Né? Tecnicamente, não é isso que você tem que fazer. Você tem que criar novos produtos, novos canais de aquisição, você tem que olhar a margem de custo, você tem que olhar várias outras coisas. Então, a dor principal é liderança, cultura e vendas. E vendas nos dias de hoje, elas se tornaram mais complexas porque tem um aditivozinho, que se chama marketing digital. Pois é. Então, se você perguntar para mim hoje, eu sou publicitário, eu tenho agência de publicidade até hoje. Uhum. Eu tenho 15 anos de agência de publicidade. Então, eu fiz lá atrás, no meu começo, era muito simples. E aí, a gente está no lugar que me permite falar isso, eu sou privilegiado, né? Você comprava duas, três emissoras de TV, não tinha muito. Era Globo, Record, pedacinho de SBT e Band de Sobral. Rádio só tinha um, caso a gente tá nela, né? Era Clube, né? E Correio Brasiliense. Isso. Frontlight. Então, o plano de mídia era muito simples de ser feito. Você fazia uma campanha e o que era o sucesso daquela campanha? Era o spot sair muito bem gravado, era o VT ser muito bonito e a loja encher no final de semana. Nós estamos falando de Brasília, mercado varejista. Missão cumprida. Fez tudo isso. Fizemos, tava rodando, tava lindo, e almoço com mídia, o negócio era mais animado. Chegou um tempo hoje que você colocou 100 mil reais na mão de uma agência de publicidade, hoje ela tem que te dizer, desses 100 mil, quantos cliques me deram, desses cliques, quantos leads foram gerados, desses leads, quantos foram qualificados e quanto deu de venda lá na ponta. Simples assim. Simples, só que mora uma barreira. Ravel, então é simples, eu contrato uma agência competente, que hoje são pouquíssimas que sabem realmente fazer isso, que tem comprometimento com a performance do cliente, e a agência faz isso para mim. Beleza, contratei a agência vai me entregar. Só que agora tem um ponto. Internamente, o seu time está preparado para receber o que vai chegar da agência? Porque agora você tem que ter um playbook comercial. Você tem que ter um CRM. O que é o CRM? É um software de controle, né, do andamento de cada etapa do lead. Então, o lead chegou. Beleza, então tá aqui. Cliente em potencial. Para quem não sabe o que é lead, né? É quando a pessoa entra em contato e gera ali uma oportunidade para esse cliente de forma digital. Então, o cara que entra na loja física, ele é um lead, vamos dizer assim. Então, entra ali, lead em potencial. Tá lá dentro desse software, CRM, tá lá. Lead em potencial. Só que esse cara aqui, quem fala com ele não é o vendedor final, é o pré-vendas. Então, tem um cara que faz a qualificação do lead. Só que para ele fazer a qualificação, ele precisa de um script, pelo menos para ele seguir. Só que ele ligou uma vez e o cara não atendeu. Então ele precisa ter uma cadência. Ele precisa ter 3, 4, 5 vezes. Ele precisa ter isso acompanhado. Quem monta esse fluxo dentro da empresa? Então hoje, muita gente está na rede social e está preocupado com o post do dia do pirulito. Sim. Ah, não saiu o post do dia do pirulito. Ah, não saiu o post do não sei o quê. Sendo que, na verdade, ele tinha que isso também é importante, o orgânico também é importante, mas ele teria que estar preocupado com o quê? Cara, será que realmente está chegando lead qualificado para eu poder fazer a venda? Esse é o grande lance. Então, você tem que ter um time dentro da sua empresa que receba o que a agência está gerando. Então, contratei a agência, resolveu uma parte do problema. Agora você tem outra. Tem mais. Dentro da sua empresa, quem é que está pensando em novos produtos para o marketing divulgar? Exatamente. Porque tem uma análise a ser feita. Então,
Hoje, o papel da agência, falando das dores do cliente, ele se tornou um papel muito mais de dados do que simplesmente de peças bonitas e criativas. Porque no digital, às vezes a peça que mais dá certo é a mais feia. E isso muda o tempo todo, né? E ninguém avisa a gente, porque o Meta, né, que é o Facebook e o Instagram, eles não comunicam pra gente como é que eles vão mudando a alteração. O próprio YouTube. Havia uma época, por exemplo, você falou de anúncio bonito, tal, você fazia um banner bonito, um anúncio, tal, pro feed ali, beleza. Aí daqui a pouco não, agora só precisa de um vídeo. E isso muda toda hora. Como é que faz para estar o tempo todo atual? Tem dois fatores aí. O primeiro é o ego do empresário, o dono da empresa. O segundo é o resultado. Você sabe que quando a gente, no passado, a gente contratava muito frontlight, a gente falava assim, ó, tu contrata um no caminho da casa dele. Que esse que você contratou, dos 20 que você contratou, um tem que ser no caminho da casa. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante, que é para ele passar e dizer que tá vendo a campanha na rua. Ou para os amigos dele dizer que tá vendo ele. O resto a gente coloca onde realmente vai impactar o público. E o feed, não é que ele é importante, mas hoje, quando a gente tem um pensamento de growth, que está muito em moda falar em growth hacker, né? Mas o que é growth? É você olhar e falar, cara, existe um bolo, esse bolo é de cenoura, o bolo do Flávio, ele é de cenoura, que é o campeão de venda dele, com cobertura de chocolate. Delicioso. Você come, cara, tá bom. Mas vamos analisar o que tá melhor no bolo. Paz, o bolo como todo é bom? É. Mas a calda talvez seja o melhor. Não, é a massa que é o melhor. Então o growth é você analisar cada um desses pontos. Quando eu vou analisar o orgânico, qual é o tanto de energia que eu coloco para aquela coisa ali versus o resultado? Quando eu olho para o tráfego, qual que é o esforço que eu tenho versus o resultado? Entendi. Quando eu vou fazer o comparativo, eu preciso imprimir muito mais energia para fazer um orgânico do que para fazer realmente o tráfego. Só que alguém conhece aqui agora o Arthur e fala, me dá o Instagram aí do Fala Sucesso. Aí o cara entra lá e fala, rapaz, você não posta tem 10 dias. Que isso, cara? E e se liga na agência. Puta merda, seus... Plá. O cara fala, não, doutor, mas é porque aqui, no seu contrato aqui, é 3 posts só por semana. E aqui é que a gente tá botando. Então caiu não sei quantos leads aí para comprar anúncio com vocês. Então você tem que dosar. O que eu falo hoje? O problema todo não é do empresário simplesmente só virar essa chave, porque os dois são importantes. Só que eu digo que fazer tudo... Você não chega lá na Harley Davidson e fala assim, ó, eu quero uma moto. Tem vários acessórios, porque Harley é assim, você compra a moto e vai comprando os acessórios. Customizando. Aí você fala assim, o que você quer customizar? Tudo. Aí o vendedor fala, ó, tudo custa um valor mais alto, né? Você quer tudo mesmo? Então, entre todas as prioridades da publicidade, tudo é muito caro, né? E aliás, caro é aquilo que não dá resultado, mas tudo custa muito alto. Então você tem que escolher aonde você vai. Só que o grande problema não é só a escolha, é você aprender a metrificar o que você escolheu. Porque se você não sabe como cobrar, não é, Ravel, mas eu botei um gerente de marketing. Mora 2 problemas. Quantos % das empresas no Brasil hoje realmente, eu estou falando de PME, conseguem contratar um gerente de marketing? Aí mora um outro problema. O cara que ele colocou para aferir o dado, ele não é um gerente de marketing. Sabe quem ele é? Ele é um analista muito esforçado. Existe uma diferença entre analista, coordenador e gerente. A começar com o salário do gerente, ele tem que ser de 15 para cima. Porque ele passou muitos anos estudando, então ele sabe analisar. Só que aí você contrata um analista que não sabe analisar. Ele é até esforçado, mas não sabe. E aí você que já não sabe de mais nada... Vai ficar totalmente perdido, velho. Então são anos. Então eu falo que hoje o empresariado, ele paga para aprender. Só que chega no ponto que ele cansa. E é onde a vitalidade dele começa a cair. Porque ele fala, cara, eu já fui enganado demais. Eu não consigo contratar nem quem faz e nem consigo contratar gente para aferir o que eu faço. Por quê? Porque esse empresariado, ele não estudou. Ele não tem colocado energia para agora poder ser empresário de verdade. Então não adianta. Se você quiser realmente dar o próximo passo como empresário, você tem que sentar na cadeira do aluno. Então, como eu fiz isso a minha vida inteira, eu entendia por que as agências ficavam para trás e eu continuo seguindo. Por que vários empresários que eu ajudei ficavam para trás e outros seguiam. Porque quem queria seguir é quem queria dar o próximo passo. E não adianta. A vida, ela é uma eterna construção. Eu falo que tem aquela plaquinha em obras. A gente tinha que andar o tempo inteiro como ser humano com ela, né? Em obras, né? A cultura estoica, né? Que a gente deve muito aí aos gregos e romanos, né? Eles falam muito sobre isso, né? Você tem que sempre se colocar no papel de que, cara, eu estou aprendendo sempre, né? A primeira regra da filosofia é essa, né? Você chega e fala, ó, eu ainda sou neném. Né? Então, tudo sei que nada sei.
Então já dizia essa frase, né? Se eu não me engano é de Sócrates essa frase. Na verdade essa frase ela tem um dilema de quem quer mesmo, mas tá por ali. Então, quando você... na verdade a frase que a gente não sabe é quando ele fala assim, conhece a ti mesmo. Porque essa frase ela diz o seguinte, cara, se você não se conhece, você não sabe quais são as suas limitações. Então, é importante que você crie essa cultura, porque você vai saber o que contratar, de quem contratar e quem vai aferir. E aí você também tem uma máxima, porque eu digo que você, para ser líder, você tem que ser líder não por imposição, mas sim por admiração. Quando você está numa empresa, você fala assim, não, eu quero contratar uma pessoa, ele tem que ser bom, ele tem que ter vontade de aprender, de crescer, é um cara que tem que se atualizar. Legal. Aí ele faz essa pergunta, doutor, você tem se atualizado? Você tem se atualizado? Ele diz não. E aí? E aí? Ou seja, você quer exigir de mim... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E não funciona. Agora, por falar nessa história do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, e aí olhando pelo contrário, como é que é lidar aí pro teu lado, pro teu time, com a seguinte situação? O empresário chega, o problema, a dor, a situação, o desafio dele é identificado, o caminho, pela experiência, o conhecimento que vocês têm, é passado para ele, o cara olha e fala assim, não, mas isso aqui para mim não funciona não. Porque também tem isso. Como é lidar com esse tipo de desafio? Porque às vezes o cara tá errado, mas ele não consegue perceber o quanto ele tá errando. Ou quão cego ele tá. Como abrir o olho desse cara? Eu digo o seguinte, eu creio em Deus, para todas as demais, tragam-me os números. Quando você expõe o número na frente do empresário, é lógica. 2 mais 2 é 4. Ponto final, não tem muito o que fazer. Tem muito o que falar. Se não todos, mas quase todos os empresários, para não generalizar, quando você vai conversar com ele, ele fala assim, porque no meu negócio é diferente. Mas por que seu negócio é diferente? Qualquer CNPJ é a junção de vários CPFs. Nada mais além disso. E uma empresa ela é formada por pessoas, processos e tecnologias, ferramentas. Qualquer negócio. Se eu chegar aqui na Clube FM, tem pessoas operando, tem um determinado processo e tem tecnologia. Se eu chegar lá na minha empresa, existem pessoas, um processo e tecnologia. Tudo é isso. Então eu aprendi ao longo da minha jornada, como mentor, como consultor, é que eu olho de forma fria para pessoas, processos e tecnologia. Não tem nada muito além disso. Quando você traz essa máxima para analisar cada um desses fatores, você começa a extrair dados suficiente naquele diagnóstico para falar assim, ó, doutor, você está dizendo que está indo para cá, mas o diagnóstico me diz que você está para cá. Né? Então é literalmente o cara que vai fazer, ele vai no nutricionista, ele chega lá obeso, eu falo assim, mas não como nada, não sei o que acontece comigo. Né? Então, como é que é? Quando você dorme, alguém come, bota na sua boca, você não sabe? Então, tô rindo aqui porque tem muito isso, né? Não, é o que mais tem. E sempre assim, no meu negócio é diferente, né? Por que seu negócio é diferente? Então, o que a gente faz quando a gente escuta isso? Até porque hoje a nossa venda, ela é uma venda consultiva, né? Dificilmente você não vai ter as objeções do empresário, porque ele tem um nível de sucesso. É impossível você não olhar para um cara que fatura 20 milhões por ano, 10 milhões, que é o nosso perfil de cliente, e falar que esse cara não tem sucesso. Ele tem sim sucesso. O ponto é, a qual custo foi esse sucesso? Exato. E como vão ser os próximos passos? Se ele não sabe quais são os próximos passos, lascou. Né? Tem uma frase, tem um trecho muito legal no filme Alice no País das Maravilhas, Alice no País da Maravilha, que ele diz o seguinte, o coelho pergunta ali para ela, né? Para onde você vai? Ela diz, não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E uma empresa ela só tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar. Até aqui ele faturou 20 milhões, vamos dizer. Mas quais são os próximos passos? Porque quando a gente vai olhar para isso, eu preciso alertar ele e falar o seguinte, ó. Existe uma frase que eu aprendi que diz que se não for muita porrada o dinheiro, não tem mais nada que resolve. Se não resolver com muita porrada ou com dinheiro, meu irmão, não tem mais nada que resolve, né? Se olha para a empresa e fala assim, rapaz, eu tenho dinheiro, mas talvez não tenha a porrada suficiente, que é a porrada do acordar. Porque quando eu pego as empresas que eram gigantescas, se não as maiores do mundo, e quebraram numa curva que parece ter demorada, mas é rápida, como Nokia, como BlackBerry, como Kodak, como Blockbuster, e aí a gente sabe várias outras. Você olha e fala, cara, os caras tinham dinheiro infinito. Eles tinham os melhores executivos do mundo, eles tinham os melhores desenvolvedores do mundo. O que aconteceu com esses caras que eles foram quebrados? Porque tinha muita gente alertando.
Arrogância, talvez, em algum momento? Sim. Aí aqui eu não estou nem falando de achismo, estou falando de dado, né? Tem um livro fantástico do Krzyzuk, que se chama Mentalidade do Fundador, que é onde ele fala da curva do Vale da Morte. Que são empresas com 30 anos, só 2% passa daquele Vale da Morte. Ou a cultura da empresa se perdeu, ou a empresa teve um crescimento muito acelerado, que crescer também de forma desordenada é um problema. Uhum. Ou então a empresa ela ficou muito grande, e essa grandeza de empresa transforma ela num dinossauro. Qualquer decisão tem que passar pelo conselho, tem que passar por auditoria, tem que passar... E aí, até tomada de decisão leva muito Já tempo. era. Né? Então parece que é tempo demais, mas não é. E aí eu te falo, se isso acontece com empresas que faturam bi de dólar ano, que tem valuations absurdos, né? Empresas que são de capital aberto, tem fundo, SA e tudo mais, você imagina com o médio empresário? O cara tem aqui uma rede que ele resolve uma determinada situação. Aí chega uma rede, ele tem 10 lojas. Aí chega uma outra rede, que no Brasil ela tem 1.000. E instala logo 2 do lado dela. O poder de compra desse cara é muito maior, então ele compra mais barato, pode vender mais barato. Os processos eles são mais otimizados, ou seja, enquanto o cara está fazendo com 20, ele faz com 5 na loja dele. O marketing dele é muito mais agressivo, porque ele não faz marketing para 10, ele faz marketing para 1.000. Então esse cara ele te engole e você some do mapa muito rápido. Tem uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas consideradas ricas hoje, agora, dia 7 de março de 2023, no dia 7 de março de 2033, elas vão estar pobres. 90? 90. Caramba. Transiciona, 90% dessas pessoas quebram. Então são ciclos. O cara chega lá, mas o problema não é chegar lá. Tem 2 problemas. O chegar lá no topo é um. Tem um outro que é agora se manter. E tem um outro que é passar dali. Porque não existe estabilidade. Então você não chega e fica. A nossa vida, ela não é uma... muitas vezes ensinam aí nas faculdades, tem um povo na internet ensinando aí que eu discordo completamente. Já tive discussões ferrenhas disso, porque eu não acredito nisso. Então fala assim, não, você está aqui, começou com o seu CNPJ, e para atingir o topo você vai fazer isso aqui. Só que é assim, ó, não sei se quem está vendo aí vai conseguir visualizar, mas você está aqui e o sucesso é aqui. Vamos dizer que esse seja o sucesso. Tá, aqui e aqui. Aqui e aqui. Só que você começou, você tem um faturamento de 100 mil por ano, faturou 500 mil no segundo ano, terceiro ano está faturando 1 milhão. Uhum. Opa, 2 milhões, está fazendo 100 e poucos por mês. 3 anos, 4 anos de empresa, tá lindo. Aí aquele cara que foi teu gerente, que agora tu vai abrir outra loja, tu abriu outra loja e deixou esse cara gerenciando outra. Aí agora ele pediu pra sair e vai abrir a dele. Aí você volta pra cá. Uhum. Aí agora você começou a subir, aí agora você desenquadrou do Simples Nacional e começou agora a pagar mais imposto. Aí seu caixa baixa. Aí agora você chegou um concorrente na sua loja, você tava com 10 lojas. Aí chegou um concorrente na sua região, agora você voltou e fechou 2 lojas. Uma pandemia. Aí da pandemia. Então, a nossa vida, se for fazer um gráfico, é um emaranhado de coisas. Sim. Que você não é uma linha retilínea e tranquila. A vida do empresário é isso. Então eu digo para todo empresário que senta na minha frente, eu falo o seguinte: a primeira pergunta é: qual é o jogo que você quer jogar? Porque existem vários jogos. Existe o cara que constrói uma empresa, ele atingiu determinado faturamento, a luta dele é para manter aquele faturamento, ele não quer jogar mais nada além daquilo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Existe o cara que ele tá mais workaholic, que ele quer mesmo que a coisa cresça. E ele tá com sangue para isso. Até porque a idade, ela vai te jogando numa curva de disposição. Enfim, as prioridades mudam. Eu tô com 37 anos. Né? Eu comecei a ver as primeiras mudanças de prioridade quando meus filhos nasceram. Então, para mim, não tinha limite. Então, hoje eu avalio, cara, vou ficar uma semana fora em São Paulo. Vale a pena? Bota tudo na ponta do lápis. Quero estar com meus filhos. O que eu tô fazendo fora? Né? Então, você começa a avaliar. Primeira pergunta que eu faço: qual é o jogo que você quer jogar? Você decidiu jogar qual jogo? Beleza. E a segunda pergunta que eu faço é: o que hoje você faz de mais importante para sua empresa? Você hoje, o que você faz de mais importante? Porque existe uma margem de prioridade. Existe uma grande diferença entre o que é urgente e o que é importante. E a grande maioria dos empresários não sabe diferenciar. Por isso que dentro da nossa imersão tem um tempo, tem um módulo só de gestão do tempo. Na matriz de Eisenhower, ele fala que entre urgente e importante tem uma distância gigantesca. Então, o que é urgente talvez não traz resultado para o teu negócio, mas você precisa fazer o que é urgente. Sendo que você tem que focar onde? No que é importante. Então, na minha agenda hoje, Ravel, tem mais não do que sim. E não é porque o cara está se achando, está famoso, ou olha, ele acha que está famoso. Mas é porque dentro de uma lista de prioridade, eu sou um cara essencialista. Tem um livro do Greg McQueen que chama Essencialismo. E eu sou esse cara que busco cada vez mais ter menos coisas para optar. Então, eu dou mais não do que sim.
Porque se eu tenho objetivo e eu tenho prioridade, se eu me desfoco muito, eu não consigo imprimir energia. E chega um determinado momento do empresário que ele começa a dar muito sim, e ele perde o foco dele. Então não é sobre fazer muitas coisas, é sobre fazer menos coisas, porém melhor. Então o ponto do empresário é você começar a falar, cara, para de abrir muito a tua visão e agora vamos fechar ela para você botar o canhão aqui. Warren Buffett fala disso. Total. Né? Ele diz, por exemplo, que não existem muitas grandes oportunidades o tempo todo. Né? Ele é um caso, né, que focou muito na área de investimento, né? Gigantesco. Longo prazo. E eu falo o seguinte, porque quando você começa ali na parte como empresário, você faz tudo. Né? Você está fazendo tudo na empresa. A empresa cresceu, você vai... Só que o ponto é, quando mais ela cresce, qual é a minha função nesse negócio? E eu digo que o principal objetivo de um empresário, o dono da empresa, ele pode amar trabalhar, mas ele tem que se tornar indispensável para a operação. Aliás, ele tem que se tornar dispensável para a operação. A empresa tem que funcionar independente dele. Então, no nível gerencial, todo mundo tem que fazer a coisa rodar. E ele tem que ficar ali com a estratégia, ele tem que ficar com os próximos passos. É o maior erro que o empresário pode cometer? Total. Não conseguir delegar. Porque chega num determinado ponto que, por mais que você se atualize para você fazer determinadas funções, você precisa agora trazer gente melhor do que você. Então, se você trouxer alguém melhor do que você para fazer aquilo, você tem que começar a fazer outras coisas. Então, o papel do CEO, vamos dizer assim, né, o nome bonito que dão ali para o dono da empresa, que muita gente nem sabe desse nome, né, mas o cara que está ali no comando da empresa, ele tem que garantir que aquilo que ele planejou, que é um outro ponto que a grande maioria das empresas não fazem, é que aquilo que eles planejaram como empresa possa acontecer. Como que ele garante isso? Ele tem que garantir o recurso humano, tem que ter gente suficiente para jogar aquele jogo, ele tem que garantir recurso financeiro para que aquela coisa se pague, e ele tem que garantir estratégia. Porque a pergunta que eu faço para o empresário é o seguinte, eu falo, cara, o que você está fazendo? Ele, cara, eu estou aqui no dia a dia tocando a operação. Eu falei, se você está tocando, quem está pensando na operação? Porque se você está fazendo, eu escuto muito assim, não, eu estou fazendo a máquina girar. Eu falei, se você está fazendo a máquina girar, quem está pensando na operação? Então eu digo o seguinte, você tem uma árvore para cortar, você tem 10 horas para cortar essa árvore. Cara, 9 eu passo afiando o machado, só uma cortando. Porque é muito mais sobre estratégia do que somente a execução. Obviamente que planejamento sem execução gera decepção. Então, o Senna, ele é um exemplo piloto. Ele acelerou, mas acelerou para onde? Para o muro. Então, direção é mais importante do que velocidade. Se o empresário ele não está na direção correta, cara, ele pode estar 200 por hora. Ele só está se distanciando do objetivo. Então, hoje, dentro dessa luz que a gente põe nas empresas, é para clarear para o cara e falar, o seu objetivo está aqui. O que você faz hoje? Está te aproximando ou está te distanciando do seu objetivo? Agora, uma dúvida que pode ter pintado enquanto a gente falava, tenho certeza que muita gente se interessou pelo Infusão e quer participar tal. Talvez o empresário pensar assim, mas será que a minha empresa já tem o tamanho? Será que eu já tenho a envergadura, a musculatura que me propicie participar? Não só do ponto de vista do custo e tal, mas assim, caramba, acho que eu preciso que a minha empresa cresça mais um pouco, eu vou estar lá só com um tubarão e tal. Como é que a gente sabe o perfil do empresário que vai usufruir ao máximo desse conteúdo? A gente tem um perfil ideal de cliente, né? Que a gente tem de alunos. Então, quem são os nossos alunos? São empresários que têm acima de 10 colaboradores e que faturem mais de 100 mil por mês. Certo. Então, tendo essas características, o que a gente faz? A gente passa eles por um processo seletivo, onde a gente faz algumas perguntas, porque pra gente não é somente o cara pagar para participar, eu preciso transformar a vida dele. Exato. Então a gente tem um time de especialistas, que a gente tem uma reunião estratégica, e nessa reunião estratégica a gente bate um papo, até para entender o problema que esse empresário está passando, porque se ele de repente está cara, meu problema aqui é um tributário. Cara, é melhor tu procurar um especialista em tributário, não é a gente. Então, o que credencia ele a participar do processo seletivo é ele ter minimamente 10 colaboradores e faturar acima de 100 mil reais mensal. E aí ele preenche uma ficha, o time entra em contato, a gente marca uma videochamada com ele, onde a gente explica como funciona o programa. Porque o programa ele acontece presencialmente por 3 dias, é uma imersão mesmo, e depois ele tem um acompanhamento. Então, o ponto dele é justamente ele entender que o primeiro passo é ele querer ser transformado. O segundo passo é ele se dispor a sentar na cadeira de aluno e ali junto com outras pessoas. O que é mais interessante também, até um ponto, porque a ambiência transforma.
É só de eu estar aqui nesse ambiente de podcast, eu estou sendo transformado. Né? Eu falo muito que é o seguinte, tem uma máxima que a gente fala que é da ROI, né? No marketing digital é retorno sobre investimento. Então, o da ROI é assim, eu compro um curso e falo, aquele curso não foi tão bom. Mas espera aí, será que eu estava preparado para receber aquele curso? Então, quando eu estou no ambiente, o primeiro ponto é eu me despir das minhas vaidades, do eu já sei, e ali receber o conteúdo. Então, vai dar ROI muito mais dependente da pessoa do que de mim. Né? Eu vou dar as ferramentas. Só dele estar nesse ambiente, ele já é transformado, porque ele vai estar lá com outros 80 empresários, as turmas são de 80 pessoas, ele vai estar lá em 80 grandes empresários e que das nossas turmas já nasceram sociedades. Eles fazem muito negócio entre si. Então, network fantástico. Absurdo, intencional. Então, quais são os 3 pilares de uma imersão como essa? Um conteúdo transformador, uma experiência única e um network intencional. Então, nós temos ferramentas que conectam esses empresários, justamente para que eles possam ali trocar cartão de visita, telefone e dar negócio entre eles. Então, o primeiro passo é ele ter 10 colaboradores, faturar acima de 100 mil mensal, preencher o formulário para um dos nossos especialistas entrar em contato com ele e ele está disposto, cara, a jogar o jogo de gente grande. Então, eu digo o seguinte, o Infusão 4.0, ele é para quem quer jogar o jogo de gente grande. E eu vou te falar mais, Arthur. Uma empresa, ela é do tamanho da cabeça do dono. Dona Janete, que é uma das fundadoras do Sabin, ela falou isso para mim, Ravel, quando eu tinha uma unidade com a Sandra, na minha cabeça, o Sabin já era gigante. Então, uma empresa, ela é do tamanho da cabeça do dono. Né? Não é à toa que ela está aí com 7 mil colaboradores hoje, faturou 1,7 bi ano passado. Então, 340 unidades, eu acho, é muita coisa. Grande, é grande. É muito grande. Que bom. Que bom, muito legal, aprendemos bastante aqui. A gente podia, inclusive, marcar outras e outras edições, outros episódios para a gente aprender mais. Eu falo demais, não sei nem quanto tempo eu falei aqui. Você não. Falou muito menos do que a gente gostaria, pode ter certeza absoluta. Inclusive, abre já espaço para voltar aqui em outras oportunidades para esclarecer mais dúvidas para a gente. Faltou aqui um ponto importante. Onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Isso é importante mesmo. Vai dar mais ROI ainda. No Instagram, onde a gente tem muita força ali, é @Ravel, com 2 L's no final, Nava. Então, entrou no meu Instagram ali, no link da bio, tem todos os acessos para onde você quiser ir. E a gente também tem o nosso podcast. Que legal. Né? Que no Spotify está como NavaCast. NavaCast. Legal. Vale a pena acompanhar o NavaCast, seguir o Ravel nas redes sociais também. Você, empresário que ficou com alguma dúvida, quer participar, quer conhecer melhor o Infusão, pode deixar o seu comentário aqui também e se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Foi um prazer muito grande contar com a sua audiência. Tenho certeza que você também gostou muito desse bate-papo. Meu querido, volta mais vezes aqui. Você é vizinho aqui do lado. Aproveita. Convida que eu venho. Já tá. Aquela porta ali sempre aberta, o cafezinho da tarde já tá marcado aqui então. Obrigado pela sua audiência. Valeu!